Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma coisa incrível para contar para vocês. Sabem o que que é? Eu vou falar sobre... Puxa, sobre o que mesmo que eu ia falar? É sobre... Ah, esqueci. Ultimamente a memória anda me traindo. Mas esperem um pouquinho aí, que assim que eu me lembrar, eu volto, ok? Só um instante. Fala pessoal, tudo bem? Felizmente eu consegui lembrar sobre o que eu ia falar para vocês. Eu vou falar sobre um garoto chamado Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Puxa, mas é longo esse nome, não? Difícil de lembrar. Acho que foi por isso que eu esqueci. Mas é esse aqui, ó, esse menino da capa andando de skate e que está conversando com essa senhora aqui. Este livro é de autoria de Mem Fox e as ilustrações são de Julie Vivas e a tradução de Gilda de Aquino. E é mais um livro da Brink Book que eu adoro divulgar aqui no meu canal. Mas sobre o que fala essa história? O Guilherme Augusto Araújo Fernandes vive ao lado de um asilo, de um residencial. E ali há vários velhinhos, várias pessoas de idade. E o Guilherme sempre anda por ali batendo um papo com o pessoal. Mas tem uma senhora de quem ele gosta mais. Só que o que tem acontecido ultimamente? Ela não consegue lembrar das passagens da sua vida, enfim, de fatos já ocorridos. E o Guilherme Augusto quer conseguir fazer com que ela se lembre, com que ela recorde dessas memórias, não é? Que ela não lembra mais. E aí ele vai para casa, então, um dia preocupado, e resolve perguntar para os pais, afinal de contas, o que é a memória. E aí, os pais do Guilherme dizem assim: memória é algo de que você se lembre. Mas o Guilherme não consegue se conformar apenas com essa definição. Então ele resolve voltar para o asilo, que fica bem do ladinho da casa dele, e perguntar para os próprios senhores e senhoras que vivem ali o que eles entendem por memória. E aí, cada um dos personagens, não é, dessa história vão explicando para ele. Então ele procurou o senhor Silvano, que tocava piano. Afinal, o que é memória? Aí o senhor Silvano respondeu para o Guilherme: é algo quente, meu filho, algo quente. E bem nessa hora, ó, o senhor Silvano está tomando café. Tá? Aí o Guilherme então resolve perguntar para outra pessoa. Procurou o senhor Cervantes, que lhe contava histórias arrepiantes. O que é uma memória? Perguntou. Algo bem antigo, meu caro, algo bem antigo. E assim ele vai perguntando para todos os moradores, né, do asilo o que eles entendiam por memória. Aí um outro personagem respondeu para ele que a memória era algo que fazia chorar. Depois ele perguntou para uma outra senhora e ela disse que era algo que fazia rir. E aí ele perguntou por fim ao senhor Poçante, que tinha a voz de gigante: o que é uma memória? E o senhor Poçante respondeu: algo que vale ouro, meu jovem, algo que vale ouro. E aí vocês têm aqui o senhor Poçante explicando para o Guilherme o que era uma memória. E aí, reunindo todas essas definições, qual foi a ideia que o Guilherme teve? Ele foi para a casa dele e começou a recolher uma série de objetos que estavam associados a essas ideias, tipo que faz rir, que faz chorar, algo quente. Então ele pegou um ovo de uma galinha que ela recém tinha posto, que estava bem quentinho, ele botou numa cestinha. Aí ele pegou uma medalha que o avô tinha dado para ele, que dava uma certa lembrança, assim, porque o avô já tinha morrido, uma certa tristeza. Aí ele pegou essa medalha. Aí ele pegou também um marionete, que era muito engraçado e que toda vez que usavam na família do Guilherme as pessoas riam. E conchinhas que ele tinha guardado também numa caixinha. Ele juntou todos esses objetos, também tinha uma bola. E aí ele foi correndo falar então com a senhora, que era a grande amiga dele, a dona Antônia, e começou a dar para ela um a um esses objetos. E a cada objeto que ele ia dando para a senhora Antônia, ela ia recuperando um fragmento das memórias dela.
Então, assim, quando ela pegou o ovo quentinho, ela lembrou de um ovinho azul da infância dela, que ela encontrou uma vez dentro de um ninho no jardim da casa da tia. Depois ela encostou as conchinhas no ouvido e lembrou da vez que tinha ido à praia de bonde, porque no tempo dela havia bonde, e aí ela sentia muito calor, não é? Nas botas que ela usava na época. E aí ela vai recordando também da sua infância, como nós podemos ver aqui, tá? E aí depois, quando ele mostrou a marionete, ela também se lembrou de uma marionete que ela tinha em casa e que ela usava para fazer a irmãzinha dela rir enquanto comia mingau. E aí ela recordou, não é, desse momento com a sua irmã, né? E pouco a pouco a dona Antônia foi recuperando as memórias. E finalmente, quando o Guilherme deu a bola para dona Antônia, aí ela recordou do dia em que ela conheceu o Guilherme e que juntos trocaram confidências e compartilharam assuntos, né? Conversas. E aí os dois sorriram muito, porque as memórias perdidas de dona Antônia haviam sido encontradas por um menino que nem era tão velho assim. E aí terminam os dois, não é? Nessa diversão, felizes da vida, compartilhando esse momento de resgate de memórias. Bom, pessoal, eu acho esse livro assim, ó, belíssimo, tocante. A gente tem gerações diferentes que estão convivendo. E essa questão da memória, pessoal, me parece bem importante para a gente resgatar, tanto em discussões em sala de aula, como em família, lembrar de episódios passados, porque a memória tem a ver com a nossa história. E a história, a gente recordando, né, como diz o ditado, recordar é viver. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do livro de hoje. Fica aqui a dica e até o nosso próximo caso de leitura. Beijo grande! Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.